professor, professora, saudações. Estamos de volta no bloco número 3 da aula 2, tema avaliação. Então, vamos continuar com o bloco Você sabia? No quadro. Você sabia que devemos investir em avaliação, mas por quê? Você sabe por que devemos investir em avaliação? Você sabe, professor? Porque com a avaliação há um ganho de legitimidade pública e institucional. A instituição de ensino que é avaliada e que tem bons resultados ganha credibilidade diante da sociedade. E, notoriamente, aquela que não tem bom resultado passa a ser extirpada, digamos assim, do mercado. Temos também um ganho de competência técnica e gerencial. A partir do momento que temos a avaliação institucional ou escolar, todos da equipe, a partir do momento que são avaliados, vão revisando suas práticas, vão se reciclando e vão melhorando. Temos um ganho, sim, uma eficiência, uma melhoria técnica. Como terceiro motivo do porquê devemos avaliar, nós temos aqui um ganho de reflexão crítica da própria instituição. Como quarto, a possibilidade de compartilhamento de saberes e experiências. Como quinto motivo, para darmos continuidade no processo de avaliação, temos a maior competitividade na busca de recursos cada vez mais limitados de financiamento. Uma instituição que busque um financiamento, uma instituição, por exemplo, privada, que busque uma parceria ou um financiamento qualquer, tem muito mais credibilidade ao fazer isso quando mostra a quem ela está buscando esse financiamento, os seus resultados, isso é, a sua avaliação, a sua nota, mediante um processo de avaliação institucional e as notas de seus alunos como um todo. Por estes motivos e outros, devemos avaliar. Não devemos esquecer que há 3 tipos principais de avaliação. E estes 3 tipos que eu vou falar agora são cobrados em demasia em provas de concurso público. Na tela. Temos a avaliação diagnóstica, temos a avaliação formativa, temos a avaliação somativa. O que é a avaliação diagnóstica, o que é a avaliação formativa, o que é a avaliação somativa? Veremos cada uma delas. Na tela temos a avaliação diagnóstica. Acompanha comigo a leitura. Este tipo de avaliação realiza-se no início do curso, no início do ano letivo, no início do semestre, no início do trimestre, da unidade ou de um novo tema e pretende verificar o seguinte. Primeiro, identificar os alunos com padrão aceitável de conhecimento. E segundo, constatar deficiências em termos de pré-requisitos. Então, essa avaliação diagnóstica é como o diagnóstico de um médico antes de um tratamento, antes de uma ingerência, antes de uma intervenção. É baseado no diagnóstico que o médico faz uma intervenção, é baseado no exame que suporta o diagnóstico que o médico faz a intervenção. Sendo assim, é baseado na avaliação diagnóstica que o professor é capaz de organizar seu programa, conteúdo, definir a metodologia que será adotada num trabalho acadêmico que será desenvolvido. Para que isso ocorra, ele precisa identificar os alunos que têm um padrão aceitável de conhecimento. Para que isso ocorra, ele precisa constatar eventuais deficiências em termos de pré-requisito de conhecimento, para que ele possa sanar as deficiências, para poder ministrar novos conteúdos e ensinar novas competências. Dando continuidade ao conceito de avaliação, temos aí um último aspecto da avaliação diagnóstica, que é a constatação de eventuais particularidades com relação a alunos. Em função de certas particularidades, o professor poderá adotar estratégias distintas em relação a uma turma, em relação a uma classe, a um grupo qualquer. Avaliação formativa. Na tela.
Esta avaliação ocorre ao longo do ano letivo. É através desta avaliação que se faz o acompanhamento progressivo do aluno. Ajuda o aluno a desenvolver as capacidades cognitivas, ao mesmo tempo fornece informações sobre o seu desempenho. O que seria a avaliação formativa? É aquela que é feita com um propósito, não o de medir, não o de pesar o aluno, mas sim de proporcionar a ele uma aquisição maior de conhecimento. Por exemplo, um trabalho de pesquisa, uma feira de ciências, a construção de maquetes proporcionam a pesquisa e o estudo aprofundado por parte dos alunos. E isso permite esse procedimento de avaliação, além da nota, que o aluno aprenda cada vez mais. Ele está aprendendo ao ser avaliado e não simplesmente proporcionando uma medição daquele conhecimento prévio que ele já possui. Ainda na tela, informa a avaliação formativa sobre os objetivos que estão sendo ou não atingidos pelos alunos e identifica obstáculos que estão a comprometer a aprendizagem. Eventualmente, um trabalho de pesquisa que possa ser dado a determinados alunos pode não ser feito, identificando assim um obstáculo. Que tipo de obstáculo? Passamos um tipo de trabalho de pesquisa que demandaria que os alunos hoje usassem da internet. A maioria não fez. Isso constata um obstáculo. Não fez porque, eventualmente, podemos perceber com isso que a maioria deles não tem acesso à internet. Então, isso é um obstáculo que pode comprometer a aprendizagem e é através da avaliação formativa que podemos constatá-lo. Ainda no tema avaliação, temos aí um terceiro item na avaliação formativa, que é o que localiza eventuais deficiências ou dificuldades. Nós damos nota, sim, na avaliação formativa e somos capazes, com essas notas, de perceber falhas na aquisição de conhecimentos anteriores que seriam a base para o domínio de uma determinada competência atualmente. Isso é, alguma matéria, alguma disciplina que deveria ter se tornado real, estar na zona de desenvolvimento real do aluno, não estava e, por isso, ele não conseguiu dominar um conteúdo atualmente ministrado. Dando continuidade, vamos aqui à avaliação somativa na tela. Esta avaliação classifica os alunos no fim de um semestre, trimestre de curso, do ano letivo, segundo níveis de aproveitamento. Tem a função classificadora ou de classificação final. Essa todo mundo conhece bem. A avaliação somativa, que no fundo não soma conhecimento, ela soma pontos, soma notas, soma pesos, soma critérios de medida para determinar se o aluno foi classificado para dar continuidade dos seus estudos na série ou ano posterior, ou se o aluno será convidado a permanecer mais um ano na série que está, com o propósito de tornar aqueles conhecimentos daquele ano que estão em sua zona de desenvolvimento proximal em algo que esteja dentro de sua zona de desenvolvimento real. Olha que bonito, né? Tradução: o aluno foi reprovado. Olha, mas a gente pode enfeitar o pavão. Então, essa é a avaliação somativa, na verdade, é a avaliação classificatória. Necessária, sim, mas vista com maus olhos pela maioria dos grandes mestres hoje em dia. Dando continuidade. Temos agora a nossa primeira questão de prova. Já iniciamos, então, o bloco das provas. Temos uma prova de especialista em educação na tela. A prova é para psicopedagogo do Estado do Amapá, Prefeitura Municipal de Santana, o ano é de 2007. A temática, óbvio, é a avaliação. E a prova, além de você encontrar no vídeo, encontra na nossa apostila. Diz a prova: a avaliação, como parte integrante e intrínseca do processo educacional, deve ser compreendida como, letra A, um conjunto de atuações que tem a função de alimentar, sustentar e orientar a intervenção pedagógica. Gostei muito disso.
Vamos reler. O enunciado primeiro, a avaliação como parte integrante e intrínseca do processo educacional moderno, no caso em tela, deve ser compreendida como um conjunto de atuações, de procedimentos, de processos, que tem a função de alimentar, de dar suporte, no caso, sustentar e orientar a intervenção pedagógica no momento certo. A letra A é uma boa definição para a avaliação e pode vir a ser o nosso gabarito. Vamos ver as demais alternativas na tela. B. Os elementos. A avaliação pode ser compreendida como os elementos que subsidiam o professor para uma reflexão contínua sobre sua prática e na criação de novos instrumentos de trabalho. Que ela deve servir, sim, para que o professor reflita continuamente sobre sua prática, até aí não discordo, mas que ela deve proporcionar a criação de novos instrumentos de trabalho, isso não tem precedente em nada daquilo que já estudamos. Dando continuidade, letra C. Um instrumento. A avaliação deve ser compreendida como um instrumento para o aluno tomar consciência de suas conquistas, dificuldades e possibilidades e se organizar na tarefa de aprender. Essa visão ela é muito antiga, ela é muito clássica. Não posso dizer que é uma visão errada, porque a avaliação proporciona isso também. Mas é esse o objetivo? Ela pode ser compreendida como isso? Isso é ser muito reducionista no conceito de avaliação. Vamos ver a letra D. A avaliação pode ser compreendida como um momento que permite à escola definir prioridades e localizar as ações educacionais que demandam maior apoio. Momento que permite à escola definir prioridades e localizar as ações educacionais que demandam maior apoio. Não é essa a finalidade da educação, embora a educação, a avaliação educacional, no caso, ela possa proporcionar isso em parte, sim. Não seria essa a sua finalidade. E, por último, a letra, o momento em que a comunidade interfere no processo ensino-aprendizagem a fim de torná-lo uniforme e eficaz. Nossa, essa é a pior de todas. Sem dúvida, com base no que analisamos, voltamos ao enunciado, a avaliação como parte integrante intrínseca do processo educacional deve ser compreendida como: letra A é um gabarito muito apropriado, um conjunto de atuações que tem a função de alimentar, sustentar e orientar a intervenção pedagógica. Se você respondeu letra A, meus parabéns, você está certíssimo. Vamos dar continuidade, temos mais questões de prova ainda nesse bloco, dá para fazermos mais uma questãozinha da Prefeitura Municipal de Betim, ano de 2007. Temos aqui uma questãozinha, vamos a ela. Toda no quadro. E, inclusive, o gabarito no quadro. Já voltamos, que ótimo. Não deu nem tempo de você ver que estava o gabarito. Questão que foi de número 6 na prova. As questões e considerações sobre a avaliação da aprendizagem pretendem justamente delinear uma investigação que julgo necessária, uma relação que ainda não percebo em sua total complexidade, mas que se refere essencialmente ao descrédito que se estabelece quanto a uma perspectiva de avaliação mediadora devido à postura conservadora dos educadores. Jussara Hoffmann, 1991. Vamos para o que propõe a questão. A partir da abordagem da autora, podemos considerar que a avaliação mediadora diz respeito à concepção de que, letra A, o erro ele é fecundo e positivo, um elemento fundamental à produção de conhecimento pelo ser humano. Numa avaliação mediadora, sem dúvida o erro é produtivo e ele é utilizado para direcionar ao acerto. O erro é fecundo e o erro é explorado como algo positivo em uma avaliação mediadora, cujos conceitos básicos nós já fomos apresentados no segundo bloco desta aula. Já num aspecto classificatório, numa avaliação classificatória, sem dúvida nenhuma que a letra A não seria um gabarito. O erro não é visto como algo positivo ou fecundo em uma avaliação classificatória. A letra A, de pronto,
já é o nosso gabarito. Não obstante, vamos analisar as demais rapidinho. Letra B. A opção epistemológica está em corrigir ou refletir sobre a tarefa do aluno, corrigir para ver se ele aprendeu. Isso é classificatório e não mediador. A correção da produção do conhecimento do aluno para levar à superação da dificuldade e enriquecimento do saber. Isso também é classificatório. E, por último, na letra D, temos que o aluno é considerado um receptor passivo dos conteúdos que o docente sistematiza. Suas falhas, seus argumentos incompletos e inconsistentes não são considerados senão algo indesejável, e digno de um dado de reprovação. Nossa, isso é extremamente classificatório. Muito bem, estamos encerrando o nosso terceiro bloco da aula de número 2, voltando daqui a pouquinho com o nosso último bloco, correção de exercícios. Até breve.